Olá! Você sabia que a forma como ocorre a admissão de um funcionário pode definir o sucesso dessa nova contratação? Tanto para a empresa, que investe na seleção e quer contratar os melhores talentos, como também para o funcionário, que inicia em um novo emprego. E é por isso que a forma e o processo de entrada em uma nova empresa podem definir o sucesso dessa nova relação que está se iniciando. Hoje vamos falar sobre uma atividade que é essencial para o sucesso nas admissões de novos empregados para as empresas, o onboarding. Imagina o seguinte cenário. Ana é uma profissional recém-contratada que está começando o seu primeiro dia em uma empresa dos sonhos. Ela chega cedo, está ansiosa para conhecer seus novos colegas e suas funções. No entanto, ao entrar no escritório, ninguém parece saber exatamente o que ela vai fazer. O supervisor está ocupado, está em reunião e Ana acaba sentando sozinha, sem orientação, sem saber ao certo como dar o próximo passo. Passam-se dias e Ana, antes cheia de entusiasmo, começa a se sentir um pouco perdida e sem rumo. Essa situação, infelizmente, acontece com mais frequência que deveria. Para que isso não aconteça, você verá por que o onboard tornou-se um processo essencial para que as organizações que querem melhores desempenhos, ambientes mais saudáveis e funcionários engajados. Antes de avançarmos, para você que não me conhece e está assistindo pela primeira vez, eu sou o professor Rodilon Teixeira. Eu sou mestre em administração pela URGS e doutor em administração na mesma área pela PUC-Rio. Aqui nesse espaço nós discutimos temas importantes para quem busca entender as dinâmicas das organizações, em especial gestão de pessoas. A você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Agora voltando ao nosso tema e à nossa história da Ana. Ana poderia ter vivido uma experiência muito diferente se a empresa tivesse um processo de onboard bem estruturado. Mas o que é onboard? Segundo o dicionário Cambridge, onboard é o processo pelo qual novos funcionários adquirem o conhecimento e as habilidades necessárias para se tornarem membros eficazes de uma organização. Vejam o seu conceito. Vamos lá então, voltando à história da Ana. Imagina que ao chegar à empresa, Ana fosse agora recebida por um mentor, que apresentou a toda a equipe, explicou detalhadamente as suas funções e fez com que ela se sentisse parte do time. Nas semanas seguintes, Ana participou de treinamentos, teve feedbacks e foi inserida na cultura da empresa. Essa é a essência de um bom onboard. Você também não gostaria dessa experiência? Veja, não se trata apenas de explicar as regras, os procedimentos, mas de fazer que o novo empregado se sinta parte da equipe e da missão da empresa desde o primeiro dia de trabalho. O onboard é muito mais do que uma simples apresentação do local de trabalho. Ele envolve um processo contínuo de integração, onde o novo funcionário é inserido na cultura, compreende os valores da empresa, garantindo que ele entenda qual o papel que irá desempenhar e como poderá contribuir de maneira significativa. O conceito de onboard evoluiu muito ao longo dos anos. Tradicionalmente, as empresas ofereciam 1 ou 2 dias de orientação para os novos funcionários, focando apenas em regras e procedimentos. Mas, com o passar do tempo, perceberam que essa abordagem não era mais suficiente. Por quê? O onboard moderno, que começou a se popularizar a partir dos anos de 1980, lá nos Estados Unidos, agora é visto como uma estratégia fundamental para a retenção de talentos e o engajamento dos trabalhadores. As empresas entenderam que, ao dedicar mais tempo e recursos ao processo de integração na admissão, aumentam a chance de sucesso e lealdade dos funcionários. Empresas como Nubank, por exemplo, investem em programas de onboard que podem durar de 6 meses até 1 ano, com mentorias, feedbacks e treinamentos constantes. Tudo para garantir que os funcionários estejam preparados e engajados. Para você que quer saber um pouco mais sobre engajamento e motivação, eu vou deixar aqui neste card a indicação de um vídeo em que abordo aspectos da motivação no ambiente de trabalho. Eu vou tratar agora de alguns pontos que eu considero que são principais no processo de onboard. Então, quais são os principais elementos de um onboard eficaz? Vamos lá. Primeiro, orientação inicial. É importante apresentar ao novo trabalhador a estrutura da empresa, as políticas e, claro, as pessoas com quem ele vai trabalhar.
A primeira semana é geralmente dedicada a isso. Segundo, treinamento contínuo. O onboard não deve ser visto como algo que se resolve em uma semana. O treinamento ao longo dos primeiros meses é essencial para que o funcionário se sinta confiante em suas funções. Terceiro, mentoria. Um bom programa de onboard inclui a atribuição de mentores, que ajudam o novo funcionário a entender não apenas o trabalho em si, mas também a cultura e o ambiente de trabalho. Quarto, acompanhamento e feedback. Nos primeiros meses, acompanhar o progresso do novo funcionário e fornecer feedback é fundamental para garantir que ele esteja se adaptando bem para ajustar o que for necessário. É importante que as organizações tenham a sua estrutura, bem como o plano de carreira, o plano de cargos e salários estruturados e bem apresentados. Caso você queira entender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui nesse outro card a indicação de um vídeo em que abordo o processo de elaboração do plano de cargos e salários, quando se elabora um documento que define o nome dos cargos e as atribuições. Vamos lá. Recentemente, eu participei do planejamento e da coordenação e execução do curso de formação para novos servidores na autarquia em que eu atuo. O curso de formação foi a segunda etapa do concurso público, em que os 100 ainda candidatos ao cargo participaram durante 3 semanas do curso presencial na sede da organização. Eu vou falar desta ação e dessa experiência no próximo vídeo, em que vou apresentar também exemplos e detalhes importantes do onboard. Antes de eu continuar, eu gosto sempre de destacar e lembrá-los. Os conteúdos que aqui apresento são síntese e resumos, e para uma melhor compreensão, é sempre necessário leitura e estudo de livros e textos que abordam com mais detalhes esses temas. Eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de materiais para sua leitura. Aproveito para lhe perguntar se esse conteúdo está sendo útil para você, se trouxe contribuições e insights para o seu aprendizado. E se estiver gostando, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações de novos materiais, mas se você já está inscrito, é meu parceiro de aprendizagem, deixe agora o seu like. Vamos então finalizar a nossa história. Vamos lembrar então da história da Ana, novamente. Se a Ana tivesse passado por um onboard bem estruturado, provavelmente ela estaria mais satisfeita e produtiva, você não acha? E a empresa também teria ganhado uma funcionária valiosa desde o início. Agora, eu quero saber, você já participou de um processo de onboard? Como foi a sua experiência? Compartilhe aqui nos comentários, fale como é que foi a sua experiência. O onboard é essencial para integrar novos funcionários à cultura e às práticas da organização, acelerando o aprendizado e aumentando a confiança. Se você quer saber mais sobre como o futuro da gestão de pessoas está sendo moldado por práticas inovadoras, como é o caso do onboard que nós acabamos de ver, não deixe de assistir ao vídeo sobre o futuro da gestão de pessoas, tendências essenciais. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro das principais inovações. Obrigado por assistir, até a próxima, tchau!